Mas sejam bem-vindos para esse quarto episódio do Diário de Profissões. Se você não assistiu o Diário de Curso que a gente comentou, eu não lembro se a gente comentou no último episódio do Diário de Profissões, a gente agora vai ficar para sempre com o Diário de Profissões e o Diário de Cursos. Então toda semana vai ter, só que agora a versão ao vivo, que é essa aqui, você que está assistindo ao vivo no Facebook está vendo, a gente vai agendar de acordo com a disponibilidade dos convidados. A gente antes só fazia de sábado ao vivo, agora a gente vai pegar o convidado, ver o dia que ele está disponível, a partir daí a gente marca, só que aí a gente só vai soltar no YouTube no sábado, que aí todo sábado tem vídeo bonitinho. Dada essa explicação inicial, e vejam que eu nem falei do Spotify dessa vez, eu vou começar a apresentar a nossa convidada, e convidar ela a se apresentar. A gente hoje vai falar de fisioterapia, a gente vai falar com a Bia, que eu conheço por conta da minha excelentíssima, do amor da minha vida, Carolina Fernandes, que faz fisioterapia, que faz tratamento com ela por conta das costas, do sofrimento dela. E eu vou convidar você, Bia, para você apresentar, falar quanto tempo você trabalha, quem é você aí, como é que a fisioterapia entrou na sua vida, para a gente começar a se situar aí, como é que isso entrou para você. Oi, pessoal, oi. Ai, peraí, que veio aqui. Oi, Léo, oi, Bino. Eu sou a Beatriz, eu sou fisioterapeuta já faz 4 anos. Eu me formei aqui na Unicep mesmo, em São Carlos. Eu atuo mais na parte de ortopedia, né? Eu trabalho com pilates, na parte de reabilitação. E é isso, já estou há 4 anos atuando nessa área. Interessante. E, Bia, a gente estava conversando assim mais ou menos por cima antes da live começar, mas o que você sabia de fisioterapia antes de você entrar nessa vida aí, né? Como que a fisio entrou aí na sua vida? Então, na verdade foi meio que eu caí de paraquedas, assim, né? Eu no terceiro colegial eu tinha certeza absoluta que eu queria fazer pedagogia. Eu sempre gostei muito de criança, então eu falei, vou fazer pedago. Minhas amigas na escola todas perdidas e eu, não, vou fazer pedago. E aí eu cheguei numa feira de profissões, eu olhei assim a parte de pedago e falei, não é isso que eu quero, não me encontrei, sabe? E aí eu peguei e comecei a ficar igual doida, entrando em todos os cursos, assim, eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada com criança. E aí eu entrei na TO, que eu gostei muito, e aí a hora que eu entrei na parte de fisio, estavam falando exatamente da parte da fisioterapia pediátrica. Aí eu falei, me encontrei, é isso que eu quero. E aí comecei a faculdade, até o 4º ano de faculdade, eu estava focada na parte de fisioterapia pediátrica. O meu TCC foi na parte de fisio, na pediatria. Porém, aí eu comecei a fazer um estágio na parte de pilates, comecei a trabalhar com massagem para dor, comecei a trabalhar na reabilitação. E aí eu mudei totalmente meu foco. Então foi meio doideira, assim, eu fui... Foi indo e foi encaminhando. Não, e é legal que você falar, porque tem tudo a ver com a nossa ideia aqui no Diário de Profissões, que é você conhecer antes, né, a profissão. Porque às vezes a gente tem uma visão de como, na nossa cabeça idealizada de como é que vai rolar as coisas. Quando você vai ver como é que é o dia a dia, como é que é o curso, às vezes nem precisa chegar no dia a dia, você chega no curso e você já vê como é que é, e já começa a mudar. Eu acho super importante a pessoa pesquisar um pouco, trocar ideia com quem já trabalha. Porque às vezes você tem uma ideia, você acha que é uma coisa e a hora que você vê, você fala, não é nada disso que eu quero. Então eu acho super legal essa iniciativa de vocês de influenciar a galera mesmo conhecer antes de começar. Porque às vezes aí você começa uma graduação, aí lá pro 2º ano você vai ver que não era isso, aí você para, aí até você se encontrar, são vários anos perdidos, né? Então... Sim, sim. Às vezes ajuda no sentido de você descobrir que você não gosta. A gente brincou disso no episódio do Diário de Curso, a gente falou, eu fiz mecânica, foi bom, eu descobri, aprendi um monte de coisa, mas eu descobri que eu não quero trabalhar com mecânica. Então, exatamente. Mas é legal porque às vezes é que a faculdade, no geral, eu sinto que é um comprometimento muito grande, né? Tipo, não é um cursinho técnico de 1 ano, 2 anos. A faculdade é um comprometimento grande, então toda essa ajuda aí é super válida. E Bia, como é que foi pra você até hoje? Tipo, você entrou na faculdade, fez ali São quantos anos? Foram 4? 5 anos? São 5 anos, 5 anos. Você fez seus 5 anos, aí você foi pro estágio, você trabalhou em outros lugares, onde você trabalha hoje? Como é que foi o caminho, assim, desde a faculdade até hoje? A faculdade, elas são 5 anos, sendo que o último ano é obrigatório estágio, mas é direto da faculdade. Então, a gente lá na Unicep tem a clínica, né, de fisioterapia que a gente atende com os nossos professores e também tem os estágios externos. Então, tem a PAI, tem Santa Casa, tem empresas que é a parte de ergonomia, então, mas é tudo com os nossos professores. E aí, quando eu estava no 4º ano de faculdade, surgiu um estágio
em uma clínica que era essa parte de pilates, de massagem para dor e tal. E eu comecei porque eu precisava entregar horas para a faculdade, porque, como eu falei, eu queria pediatria, não era nenhuma coisa assim do meu super interesse. E aí eu comecei mais para entregar horas e aí eu fui me descobrindo. Isso eu já fazia um estágio na PAI com as crianças, né? Tanto que o meu TCC foi lá, eu colhi uns dados com crianças autistas. Aí eu meio que eu fui deixando a PAI, já comecei na outra clínica. Aí eu fiz um estágio por 2 anos antes de eu me formar. E aí quando eu me formei, eu já fui contratada nessa clínica. E aí eu fiquei mais, acho que 2 anos nessa clínica trabalhando. E aí no ano passado, em março, eu consegui abrir minha clínica, e aí eu tenho uma sócia e agora eu tenho o meu espacinho. Nossa, isso daí é super legal. Inclusive, é bom a gente falar depois mais um pouquinho sobre as áreas que você pode empreender como um Sim. fisioterapeuta. Mas agora eu queria saber qual é o papel geral assim da fisioterapia, onde na minha vida eu posso acabar encontrando um fisioterapeuta aí? Olha, Bia, desculpa te Oi. interromper. Só para complementar, como é que você achava que era antes da faculdade e como é que você vê hoje, né? Que hoje você já trabalha, já sabe mais. Como é que era a sua visão para ver se teve uma mudança nisso? A minha visão de como seria hoje? Como era a sua visão quando você entrou na faculdade? Quando você entrou no seu primeiro ano, o que você achava que fazia fisioterapia e como é que você vê hoje? Eu, por conta dessa minha perdição entre pedago e o que eu vou fazer da vida, eu pesquisei bastante, assim, eu conversei com bastante gente. E aí eu tinha uma noção de que físio era reabilitar. Então, na minha cabeça era isso, reabilitar. Eu, como queria a parte de crianças, era proporcionar uma qualidade de vida melhor para essas crianças, enfim. E hoje é exatamente isso. Eu acho que, pelo menos uma vez na vida, todo mundo vai passar com um fisioterapeuta. Seja por dor, seja por uma lesão, ou sofrer um acidente, ou quando estiver lá na velhice, que as dores começam de fato mesmo a aparecer. Então, naquela fase preventiva, para não deixar as coisas piorarem. No seu trabalho, se você trabalha muito tempo sentado, a físio vai entrar proporcionando um posicionamento melhor, então computador na altura correta, alongamentos entre o serviço, para você não ficar muito tempo numa mesma posição. Então, a físio ela vai entrar nessa parte. Eu acho que você vai encontrar um fisioterapeuta na sua vida por aí. Se não for por dor, vai ser num método preventivo. Nossa, legal ver que tem uma ligação, então, bem forte da ergonomia com a fisioterapia, né? Porque a gente estuda bastante ergonomia na engenharia de produção, eu não sei se nas outras também vem, mas é legal ver que tem essa ligação. E você chega a estudar ergonomia propriamente no curso de fisioterapia? Como é que é isso? Sim, a gente tem uma matéria de ergonomia e o nosso estágio a gente vai numa empresa aqui em São Carlos, chama MMO, e aí a gente passa corrigindo posicionamento na cadeira, o computador, ele sempre tem que estar na altura da nossa visão e sempre tá passando exercícios, né? Porque principalmente quem trabalha os dois extremos, ou muito sentado ou muito em pé, isso vai gerar patologias futuras, vai gerar complicações, vai gerar tensões, vai gerar dor. Então, a gente sempre está orientando o que você deve estar fazendo, qual musculatura você fica ali mais tensionado, você mais usa, né, no seu meio de serviço. E a gente passa alguns alongamentos, alguns exercícios, para evitar que o seu posicionamento de trabalho vai te dar complicações. Maravilha, Bia. E a ideia dessas primeiras perguntas era mais, tipo, dar uma apresentação geral, da sua visão geral, assim, sobre a fisioterapia, um pouquinho da sua trajetória. Agora vamos voltar no tempo lá para o começo de carreira, que a gente chama, que é para a gente pensar... Eu quero começar pensando mais na faculdade, assim. É legal isso que você falou, eu acho que isso é muito importante, e é legal ver que você falou que você pesquisou muito, e você chegou e você viu que era muito parecido com o que você tinha pesquisado. Sim. Isso é legal que dá para ver que você consegue encontrar muita coisa antes de entrar. Você não precisa necessariamente entrar para descobrir tudo. Mas o que você chegou lá dentro e você descobriu, assim, que você ficou impressionada, que você não imaginava que ia ter na fisioterapia e tinha, ou que você pensou que tinha e no fim das contas não tinha? O que foi aquele expectativa versus realidade que rolou para você, que você lembra? No começo do curso, são muitas matérias, não são tão específicas ainda, né, das áreas mesmo de físio. E eu sou uma pessoa que odeio conta, e aí eu cheguei na graduação, o que eu encontrei? 2 matérias, Física 1 e Física 2. Eu falei, caraca, que é isso? E aí eu peguei, isso me assustou um pouco, então isso foi uma surpresa, assim. O começo do curso tem muitas matérias aleatórias, isso faz muita gente desistir. Tem genética, bioquímica, eu digo aleatórias assim, faz todo sentido, mas não são específicas. E aí quem não curte muito acaba desistindo, sabe?
Sim. Sim, tem tudo a ver com o que acontece na engenharia também. A galera, eu quando eu entrei na engenharia de produção, eu faço engenharia de produção, eu imaginei que eu já ia entrar com um negócio de empresa, vou ver processo, vou aprender ferramenta. Aham. Só que o começo para todas as engenharias é igual. Acho que para a área de saúde também, eu não conheço muito, mas deve ter aquelas matérias que todo mundo que vai trabalhar com saúde tem que ver um pouquinho. Isso. Psicologia, aí, tipo, junta até as turmas, né? Tipo, quem faz físio, educação física, que mais? Enfermagem, né? Enfermagem, nutrição, aí ficava aquela salona cheia, porque realmente são matérias de quem é, tipo, da área da saúde, vai ter que passar por ela. Nossa, Português. sim, é legal ver que tem outras. Vocês também passam por isso. Às vezes eu fico pensando, nossa, a Passa gente por uns chega, perrengues também. passa por esses perrengues aí, estamos todos sofrendo juntos no fim das contas. Exatamente, estão tudo E nessa loucura, em algum momento você pensou em trocar de curso? Tipo, conhecendo os outros lá, vendo a galera? O que você chegou a passar na sua cabeça? Principalmente quando encontrei a física, né? Eu falei, caramba, não sei se eu consigo sair disso aqui. Mas eu pensei sim, porque eu falei, nossa, será que é? Eu acho que, na verdade, não era nem de dúvida da profissão. Eu acho que essa dúvida deve rolar em todo mundo, né? A gente é muito novo para escolher o que a gente quer fazer da vida, eu acho. E aí eu falava, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Aí eu refletia, tá, se não for a física, o que eu vou fazer? Aí eu não conseguia me ver fazendo outra coisa, sabe? Eu não conseguia me ver em outra profissão. Então eu falei, acho que é isso mesmo que eu quero. Então vamos embora, vamos encarar essas matérias difíceis e vamos embora. E falando da galera que está querendo se decidir, está com um pezinho ali na fisioterapia, qual o perfil geral assim que você acha de quem trabalha com essa área? Olha, você tem que ser muito calmo, tem que ser dedicado, paciente. Você vai encontrar por diversas situações que você tem que saber lidar. Você às vezes acaba sendo mais amigo da pessoa do que terapeuta mesmo, fisioterapeuta. Então você tem que estar disposto a partilhar, caminhar junto com o paciente, com o convívio dele. Muitas vezes tem a fisio domicílio, né? Então às vezes você tá dentro da casa da pessoa, você conhece a vivência, você vê a rotina. Então você tem que estar disposto a se doar, porque você vai, eu falo que fica meio como uma família, assim, a gente cria um elo muito grande com os pacientes. E aí você tem que saber lidar com isso. Um dos motivos de eu não ter seguido na parte de pediatria é que eu não sabia separar o meu emocional com o meu pessoal. Então eu me apegava a muitas crianças, tinha criança às vezes que era mais carente, eu ficava com muita dó, e às vezes eu ia para casa, eu chorava. Ainda o meu marido na época, que era meu namorado, ele falava, você não pode. Eu falava, mas eu não consigo. Então, um dos motivos também de eu não ter seguido com a pediatria foi isso, porque eu me apegava muito. E aí você tem que saber separar as coisas. Hoje, na parte de ortopedia, eu falo que eu faço muitas amizades, mas são amizades que eu consigo manter. Não são pessoas que, igual crianças, que eu acho que são seres indefesos ainda, tal, que eu pegava muito pra mim, sabe? Você tem que saber separar as coisas. Faz Nossa, total sentido. Vão ter aquelas clássicas situações de todo mundo que tem que trabalhar com pessoas, né? Exato. E trabalhar com pessoas é muito difícil. Cada um é cada um tem um jeito, cada um tem um costume. Então você tem que ter aquela malícia, tem que saber levar a pessoa, né? Saber ter jogo de cintura. Cada pessoa, às vezes a dor daquela pessoa não é nem tanto física, é mais emocional. Então você entra conversando, você entra... Enfim, o fisioterapeuta, ele acaba quase sendo um psicólogo também, sabe? Nossa, sim, é verdade. Eu lembro que na faculdade eu fiz um trabalho sobre pacientes amputados e tem muito isso, né, dessa parte emocional, psicológica também, né? Muito, 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 muito. Às vezes a dor da pessoa não é física. Você vê que, lógico, a gente não pode julgar a dor da pessoa, mas você vê que está relacionado muito com o emocional. Às vezes a pessoa está passando por um momento muito difícil, então é complicado, assim. E ali, durante a sessão, a pessoa vai ficar te falando dos problemas dela. Por isso que eu até falo que às vezes a gente acaba virando assim da família, porque a gente sabe de quase tudo do paciente. Então faz todo sentido.
Sim, sim. Eu lembro quando a gente estava conversando com a Sil sobre que ela é técnica de enfermagem, ela falando desse lado que às vezes era difícil para ela não se apegar, que ela tentava se apegar, ela entrava no trabalho, ela falava que ela virava quase que outra pessoa, É. porque ela ia ter que lidar com as pessoas, ela tem que ficar calma quando a pessoa tá toda estressada, tá passando por um momento super complicado, e esse lado, para mim, é o mais difícil dessas partes todas. É difícil mesmo você tá vendo ali a pessoa precisar de ajuda e às vezes você não puder fazer muita coisa, né? Você não tá no seu alcance. Sim, sim. Complicado. E Bia, pensando nas possibilidades da carreira, que o Binão até falou antes da gente comentar, queria que você falasse um pouquinho mais sobre quais são as possibilidades para quem acaba de se formar, quais são as áreas que a galera atua, quais foram as áreas que você passou, qual foi a sua experiência assim, por cima em cada uma delas, só para o pessoal ter uma noção do que dá para fazer, quais são os caminhos possíveis, principalmente quando acabou de sair da faculdade, que eu acho que é o momento que você tem que decidir, né? Porque apesar dos estudos, apesar de tudo, ali na prática você vai se descobrindo coisas que você não conseguiu descobrir estudando. O legal da Físio é que ela é muito ampla, ela tem muitas áreas. Então você se forma com um leque muito grande. E aí você tem que ver o que você se identifica mais, né? Eu não passei por muitas áreas, assim, eu passei por todas as áreas no estágio da faculdade. Uma área que eu achava que eu ia odiar, porque eu não gostava na teoria e eu, gostei muito, foi a parte hospitalar, né, de CAR, de pneumo. Mas aí são áreas que você precisa ter uma especialização, eu acho, no mínimo, pós, enfim. Então, assim, a Físio ela é muito ampla, então você pode escolher. Você pode escolher se você quer começar a atender a domicílio, se você quer procurar um emprego numa clínica, se você quer trabalhar em hospital, se você quer ir para a empresa para trabalhar com a parte de ergonomia. Que mais? Se você quer seguir a área mais de estudo, fazer uma pós, um doutorado. Então, a Físio ela é bem ampla. Você tem que tentar identificar qual é o seu perfil. E o último ano da faculdade, ele te proporciona isso. Você tem que passar por todas as áreas. Eu acho isso super interessante. Por mais que tenha áreas que você não goste tanto, é legal para você ver e se identificar. Igual eu não gostava muito na teoria de cardiopneumo, mas chegou no hospital eu já super gostei. Então, é legal você passar por todas, você vê o que você se identifica, e aí, a partir daí, você começa, seja de domicílio ou procurando em algum estabelecimento mesmo. E uma coisa que eu tô curioso é que, por exemplo, na engenharia elétrica, né, que é a minha área, depois que você se forma, você ainda passa um tempo atuando em algumas áreas mais técnicas, sem ser viradas para engenharia. Até para poder adquirir um pouco de experiência, né? E como que é esse início de carreira da fisioterapia? Quais as responsabilidades que um fisioterapeuta recém-formado são atribuídas? Teoricamente, assim, a gente não precisa... Você se formou, você tá pronto. Você só tem que tirar a sua carteirinha do conselho, né? Que é o CREFITO. Mas eu acho que é essencial você fazer cursos. Porque, assim, a faculdade, ela te dá um bom embasamento. Mas, igual, eu quis seguir com a parte de pilates, a parte de ortopedia. Então, você tem que estar fazendo sempre cursos para estar se atualizando naquilo. Porque o que você aprende na faculdade é mais aquele básico. E aí, se você quer ser um profissional diferenciado, se você quer estar sempre atualizado, você tem que sempre estar buscando cursos. Então, eu busco cursos aleatórios, mas que está na minha área, para me manter atualizada. Mas, assim, teoricamente, você se forma, você está pronto. Você não precisa fazer mais nada à parte, a não ser que você queira. É legal que essa é diferente, né? Você já sai com a base, mas geralmente a gente tem, para outras profissões que começa, você tem aquele começo típico de carreira, que você começa como auxiliar, aí depois você ganha um cargo, sobe um pouco e vai subindo, até que você eventualmente tem autonomia ali. Mas é legal isso da fisioterapia. E perguntando mais especificamente no seu caso, Bia, por que Pilates? Como é que você acabou no Pilates? O estágio que eu comecei a fazer era essa parte de Pilates, né? O Pilates, eu costumo falar que eu utilizo o método Pilates como tratamento. Então, eu utilizo o método para reabilitar, porque 99% dos meus pacientes lá na clínica, eles têm alguma coisa. Então, eu uso ele para reabilitar. Ele é um método de tratamento que eu uso. E foi assim, casou de eu fazer esse estágio e encontrar o Pilates e gostar muito. O resultado que você tem é muito rápido e eu acho que isso é muito gratificante. Então foi assim, casou de eu conhecer, de eu me apaixonar e foi que foi.
É legal, porque é legal você falar disso, eu não sei se eu estou entendendo errado, você me fala, mas é meio com a ferramenta da fisioterapia para cumprir esse objetivo de tratar, Isso, né? exatamente, é uma ferramenta. Meio que eu junto ali, se uma pessoa chega com dor, eu vou utilizar vamos supor, um aparelho de pilates para melhorar a dor daquela pessoa. Não que eu use o método cru. Tipo, em academia, você vai encontrar uma aula de pilates, mas é um exercício físico. Lá na clínica, não. Eu utilizo como método de tratamento. Todos, não, eu posso falar todos, os meus pacientes, eles têm alguma coisa. É que tem alguns que já melhoraram, já saíram daquela fase de crise aguda e estão estabilizados. Mas eu falo, melhorou, não para de fazer, porque depois volta. Então, aí a gente mantém como um tratamento preventivo. Mas, assim, todos os meus pacientes possuem alguma patologia, alguma dor, alguma coisa. Por isso que eles me procuram. É diferente de um pilates de academia que a pessoa faz como atividade física, sabe? Entendi. E, Bia, qual que é o perfil típico de quem procura o Pilates, assim? Quem é recomendado que procura o Pilates? Só para o pessoal ter uma ideia aí da área que você trabalha. Acho legal esse esclarecimento. O pilates, todo mundo pode fazer, deve fazer. Mas normalmente as pessoas não procuram, tipo, nossa, eu tô super bem, vou começar a fazer um pilates para me prevenir daqui 10 anos. Não, a pessoa já me procura a hora que já ferrou o negócio. Então, assim, normalmente a pessoa sente uma dor, ela vê, às vezes, Google, vê indicação e aí ela me procura. Então, aí a gente começa um tratamento a partir dali. Mas tem gente que, aí, como eu falei, fica bem e continua para manter. Tem, às vezes, gente que quer parar e aí quando dá uns 6 meses a pessoa fica ruim, volta de novo. Então, é isso. Entendi, entendemos, eu acho, né, Dalzão? Deu para entender? E, por exemplo, tem como um fisioterapeuta trabalhar assim numa empresa ou só em clínica, em hospital? Quais são as possibilidades assim? Tem a parte de empresa, que é a parte de ergonomia, onde o fisioterapeuta vai estar analisando todos os funcionários, questão de postura, passando ginástica laboral para estar movimentando o corpo e aquele funcionário não ficar só muito sentado ou só muito em pé. Tem hospital, que é a parte de fisio-respiratória, né? Então, o fisioterapeuta, inclusive agora com o Covid, ganhou muito espaço, porque é o fisioterapeuta que faz essa parte toda respiratória de quem está ficando entubado de Covid. Super legal. Que mais? Tem clínicas, né? Parte de neuro, AVC, AVE, algumas patologias que é mais raras, assim. A parte de criança, você pode trabalhar na PAI, ou clínicas de pediatria mesmo, ou clínicas convencional, como eu tenho, que é mais parte de reabilitação ortopédica, e eu também trabalho com a massagem para dor. Asilos também, a fisioterapia entra. É bem amplo a parte de físio, acho que são essas áreas. Sim, é legal. E é legal que você tocou num ponto que a gente geralmente, para saindo mais desse começo, já indo mais para o seu dia a dia, que é da parte do Covid. Como é que foi para você aí na parte da clínica? Como é que foi o começo? Que adaptação teve? O que você acha que veio e vai passar? O que você acha que vai ficar depois de que isso tudo tiver resolvido logo? Com fé em Deus. Como é que foi para você aí? Agora do Covid você fala, né? Isso. No começo a gente ficou fechado, né? A gente ficou fechado acho que uns 20 dias. Mas começou muita gente com dor, muita gente procurando. A galera que ficou de home office, principalmente. Porque, tipo, essas cadeiras que a gente tem aqui em casa, em mesa de jantar, não são as mais apropriadas para um trabalho de home office. E aí começou a gerar as dores. E aí eu ia atender um paciente, aí eu ia atender outro, aí um paciente meu de Pilates também estava com dor. Aí a gente conseguiu uma liberação pela prefeitura de entrar como essencial. Como a gente é fisioterapeuta, a gente conseguiu essa liberação. E aí foi onde eu mandei mensagem para os meus pacientes, falei, tô voltando, se você quiser voltar, ok, se não, tudo bem. Eu tava com um esquema de aula online também, mas eu não sei, eu acho que se a pessoa pode ir até lá é melhor. Com certeza. E aí todos os meus pacientes voltaram e eu tive uma procura muito grande nessa fase, muito grande mesmo. Eu acho que pelas academias, todos os estabelecimentos estão fechados, as pessoas estavam procurando também por um método de atividade física, e aí já estava com dor, meio que juntou tudo. Então eu já tive uma procura muito grande
e, e bem melhor. E aí, assim, a gente tá com a higienização, algumas coisas a gente teve que mudar lá na clínica. Eu tenho uma sócia lá na clínica, né? A gente divide os períodos que a gente vai atender, os grupos que eram de 3 pessoas, a gente tinha passado só para atendimento individual. E aí, assim, aos pouquinhos a gente foi se adaptando com esse novo jeito. E acho que vai ficar por um bom tempinho, né? Nossa, sim. Eu acho até quando passar, porque isso que você falou, eu não tinha pensado ainda, que a galera tá ficando mais do que nunca sentada e tudo mais, esse tipo de problema relacionado à fisioterapia, ao pilates, de fisioterapia de maneira geral, vai cada vez mais se tornar comum, né? O pessoal vai Muito. começando a se preocupar com isso, que é igual você falou, a galera só procura quando dá ruim, e vai começar a dar ruim. Exatamente. A pessoa não vai lá se prevenir, ai, nossa, vamos prevenir porque 10 anos. Não. Acontece alguma coisa e vai. E ultimamente, com esse uso de contínuo de celular, muito computador, as pessoas estão tendo dores mais cedo. Antigamente, nossos avós, por exemplo, com a nossa idade, não tinham as dores que a gente tem. E aí, isso vem mudando cada vez mais. Então, eu acho que a fisioterapia ela vem ganhando espaço cada vez mais. Eu tenho um irmão de 13 anos. E ele é que agora, né, tá tendo aula em casa. Mas quando ele ia até a escola, mochilas megas pesadas, aí sentava na carteira todo torto, ficava no celular todo torto, fim de semana, computador, naquela posição maravilhosa, me dá até agonia de ver. Então, assim, essa geração já vai começar a ter dor mais cedo, porque o meu irmão de 13 anos, ele já tem dor, ele já começou a fazer pilates. Então, eu tenho medo dos meus filhos, como que vai ser, sabe? Então, eu acho que a físio vem ganhando um pouquinho de espaço cada vez mais, ela vem sendo reconhecida. Sim, mas o que me deixa, entre aspas, assim, confortável é que eu vejo que essas coisas acontecem muito em ciclos, sabe? Tipo, quando começou a internet, a galera não tinha muita noção de muitas coisas, então todo mundo cai em muito golpe. Aí o pessoal começa a cair em muito golpe e aí, eventualmente fica mais maduro e as pessoas diminuem o número de pessoas que caem em golpe, apesar de ser muito. Acho que vai acontecer com a fisioterapia, porque a galera, o que você falou é muito real, a galera tá cada vez mais cedo tendo os problemas que antigamente eram problemas de gente mais velha, e eventualmente as pessoas vão começar, eu espero, né? Começar a campanha de conscientização mais forte. Tomara que os filhos não tenha, não esteja. Não passe por isso. Mas é mesmo. Vamos colocar uma ala para recém-nascidos lá na clínica já. Ficar à frente do seu tempo. Já nasce fortalecendo a coluna para não ter problema. Exatamente. Se você andar com a coluna torta, essa coluna já começa a ajeitar. Exatamente. E só finalizando essa parte da profissão, qual conselho você daria para alguém que está pensando em estudar para se tornar fisioterapeuta? Olha, eu acho que tem que estudar muito, porque lidar com o corpo humano, cada indivíduo é um diferente, então estude muito, se atualize muito, não é porque você se formou que você já está pronto, não, a gente sai da faculdade ainda muito cru, a gente tem que fazer muita coisa, converse com os professores que você mais se identifica e tente ir crescendo a partir daí, porque assim, o nosso corpo está em constante mudança, isso que a gente acabou de falar, né? Os nossos avós, eles não passou o que a gente está passando hoje em dia com 20 e poucos anos. Então, nosso corpo está em constante mudança e a gente tem que estar se adaptando a isso. Então, estude muito, conheça muita gente que é boa no assunto, troque ideia, se identifique com aquilo e vai na fé, que dá certo. Legal, Bia. Bia, o que você vê hoje, assim, no seu dia a dia? O que é os seus maiores desafios, assim, para alguém como você que empreende com a fisioterapia? O que é as áreas que você, tipo, continua fazendo curso, se especializando? O pessoal que, de repente, fez fisioterapia ou está pensando em fazer, entender como é que é o dia a dia de alguém que, igual você, que empreende, né? Que você é dono do seu próprio negócio, pelo que eu entendi, apesar de você e sua sócia ali. Então, a dinâmica é diferente de quem trabalha numa clínica, por exemplo, né? Uma clínica de outra pessoa e tudo mais. Às vezes, quando você tem seu próprio estabelecimento, as responsabilidades triplicam, né? Tudo ali você por você mesmo. Quando eu trabalhava para uma pessoa, era mais tranquilo, vamos dizer assim. Porque se quebrava alguma coisa, se precisava de alguma coisa, não saía do meu bolso, né? Então, eu só comunicava, tá precisando de um negócio ali, quebrou um negócio ali. A partir do momento que você decide ter seu próprio negócio, é muito mais gratificante.
porque você passa a ser reconhecido. As pessoas vão na clínica procurando pelo seu nome, só que aí as responsabilidades também aumentam. Então, você tem que fazer um trabalho bem feito para você não sujar o seu nome, né? Você tem que ter responsabilidade, você tem que estar proporcionando sempre o melhor para os seus pacientes. Então, isso que eu falei de se atualizar em curso, trazer novidades e também ter esse feeling do que seu aluno quer, o que seu paciente quer, para você trazer para ele também, porque não adianta você trabalhar numa área e você querer buscar um negócio que não seja o perfil dos seus pacientes. Então, você sempre tem que estar muito atento, muito ligado em ter esse feeling muito grande para sempre estar buscando o melhor para os seus alunos e pacientes ali da clínica. Sim, sim. Você pensa em talvez... sua ideia é continuar para sempre empreendendo ou você já pensou em, de repente, voltar a trabalhar para alguém, voltar a trabalhar em algum lugar específico? Não! Não, eu, assim, abrir a clínica com a minha sócia, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É muito bom você ter seu próprio negócio, é muito bom você, enfim, você mandar no seu dia, né? É a melhor coisa que aconteceu. Então, eu não penso em voltar para outra clínica, não penso em nada. O que eu poderia pensar é talvez começar a ministrar algum curso, assim, mas dentro da minha clínica, não sair mais de lá nunca mais na minha vida. E o que você pensaria que, tipo, para quem você não recomendaria empreender? Alguma fisioterapeuta? Qual que você acha que é o perfil, assim, em cima de quem você acha que esse perfil é melhor ter um negócio próprio, esse perfil é melhor trabalhar em algum lugar? O que te vem na cabeça, assim? Desculpa. Pergunta difícil, hein? Ó, eu acho que, assim, quando você abre a sua clínica, você tem que estar bem ciente que às vezes vai ter mês que você vai receber mais, às vezes vai ter meses que você vai receber menos. Pode ser que quebre um aparelho e você não esteja contando com isso, então talvez todo o seu lucro vai para aquilo lá, aquele mês. Agora, se a pessoa fala, não, eu não quero me preocupar, eu não quero ter dor de cabeça, eu quero ir trabalhar e ganhar pelo que eu atendi, aí eu acho que a pessoa tem que trabalhar numa clínica terceirizada para alguém. Agora, se a pessoa está disposta a passar por esses perrengues aí eu acho que a pessoa deve empreender, abrir seu próprio negócio, nem que se for começar numa salinha pequenininha e vai subindo aos poucos. Sim, é legal isso, porque é legal que o que você falou é muito real. Essa inconstância, eu apesar de ainda não empreender, eu vejo muito disso, da inconstância que é, né? Porque você não tem um salário garantido. Quando chegou o Covid, por exemplo, você não tinha seguro-desemprego, o seu seguro-desemprego é você. Exatamente. Preparado para uma coisa que não tinha como se preparar. Então, acho que essa estabilidade é uma coisa que tem que pesar bastante para quem está pensando. Né? Conta muito, você tem que ter ali um dinheiro reserva, se acontecer alguma coisa, igual no Covid a gente ficou 20 dias fechado, você tem que ter uma reserva ali para você se virar no mês, porque tá o Covid e a clínica tá fechada, mas a conta de luz tá chegando, de água tá chegando, o aluguel tá chegando. Então, assim, e muita gente não teve condições de pagar a mensalidade mesmo para receber as aulas online. E aí você fica sem. Então, você tem que ter essa reserva para, se estourar uma bomba, você conseguir não sair tão prejudicado. Sim, sim, sim. E agora, Bia, caminhando para a nossa parte mais final, a gente foi em alguns grupos de pessoal que está pensando em fazer Enem, e a gente perguntou para eles, pediu para eles perguntarem para você o que eles querem saber sobre o dia a dia de uma fisioterapeuta. A gente separou aqui 5 perguntas. Legal. A primeira eu queria saber se tem como você perguntar para ela o seguinte, se ela trabalha em hospital e faz atendimento por conta própria e tudo mais. Acho que a gente comentou um pouco, e por que ela escolheu um ao invés do outro. Acho que foi o que a gente falou por agora, né, a parte de empreender. Mas a escolha da área é muito particular, assim, você tem que ver mesmo o que você se identifica. Eu, dentro da Físio, eu gostei de várias áreas. Por mim, atuaria em várias. E se você estiver disposto, nada te impede de você atuar em várias áreas. Eu poderia muito bem fazer uma especialização, trabalhar meio período no hospital e trabalhar meio período na minha clínica. É que eu acho que, para mim, assim, não gosto muito dessa rotina doida, mas tem gente que gosta. Então é isso, a escolha de um por outro foi isso. Eu gostei mais da parte de ortopedia, fiquei mais com pilates, mas se a pessoa curtir mais de uma área, dá tranquilamente para ela atuar nas duas. E a próxima pergunta da galera aqui, que não tem nome de quem mandou, é
Ele perguntou, ou ela, dizem que a fisioterapia é uma segunda medicina. Existe comprovação sobre isso? Quais são as áreas de atuação da fisioterapia? Já falamos um pouco também, né? Mas se você quiser completar... Não sei se seria uma segunda medicina, assim, mas é muito complementar. Eu acho que o médico não caminha... Na verdade, não só físio e medicina, né? Um profissional da área de saúde não anda sem o outro. Eu acho que é uma coisa junta. Então, se o médico detectou uma lesão, por exemplo, ele vai encaminhar para físio. E aí a físio vai dar continuidade naquele tratamento. Se ela achar que tem necessidade desse paciente, sei lá, tá com problema emocional, a físio encaminha para psico. Então, eu acho que a área da saúde anda muito junta. Então, eu acho que é muito complementar um ao outro. Bacana, bacana. Deixa eu pegar a próxima aqui. Essa pessoa perguntou como é o campo de atuação para quem trabalha, para quem mora no interior, né? Para quem mora no interior e quer trabalhar com fisioterapia, remuneração, oportunidades. Isso é legal porque você está no interior e está trabalhando com fisioterapia, então essa tem tudo a ver. Tem. Eu acho que o campo de atuação, ele é muito amplo, você conseguir assim, eu acho que você consegue um emprego fácil se você tiver uma dinâmica, se você tiver se atualizando, tal. Eu não sei te falar o que é ter dificuldade para arrumar esse emprego, porque como eu já fazia estágio na clínica enquanto eu estava na faculdade, quando eu estava em novembro, eu me formei em dezembro, quando eu estava em novembro eu já fui contratada, então eu não sei te falar o que é isso. Mas eu tenho amigos de graduação que demorou muito tempo para conseguir emprego. Então, é complicado falar porque depende muito da área que você quer seguir, muito da sua persona, enfim. E qual que era a outra pergunta? Sobre como é que são as oportunidades que você comentou e como é que é a remuneração em começo de carreira. Olha, a remuneração, eu acho que existe vários jeitos. Estou falando dessa parte de pilates, tá? De massagem e tal. Eu acho que existe vários tipos. Onde eu atendia, eu ganhava por atendimento. Eu ganhava R$ 22 o atendimento. Então, dependendo do quanto que você atende, você ganha no final do mês. Mas tem lugares que você ganha um valor fixo, então se você atender 5, você ganha igual, se você atender 20, você ganha igual. Tem lugares que é por porcentagem em cima do valor da mensalidade do aluno, e acho que são essas opções. Acho que é porcentagem, valor fixo por atendimento e qual era o fixo por mês. Isso. E é legal isso porque um ponto que você falou que eu acho interessante que o pessoal pensar sobre é que a faculdade teve um papel importante para você, né, nisso do emprego. Então, considerar isso quando você está procurando a faculdade, ver como é que é, conversar de repente com alguém que está lá dentro para entender como é que funciona a dinâmica uma vez você formado, porque é isso, quando você sai, você vai ter que se você se formou, a faculdade não tem nenhum apoio, você vai ter que ver se você conhece alguém que trabalha para te recomendar, você vai ter que ir no InfoJobs da vida, esse site de empregos e distribuir currículo. Você tem que dar as caras aí. E o legal é que, assim, o último ano começou a estágio, acho legal falar sobre isso porque você não pode trabalhar no último ano de físio, que é só estágio. A gente tem estágio de manhã, a gente tem estágio à tarde e às vezes aula à noite. Então, assim, fica humanamente impossível você trabalhar. E isso é uma coisa que muitos colegas de profissões ficou no quarto ano, porque não tinha condições de parar de trabalhar, porque aí você tem que pagar a mensalidade da faculdade, e aí não conseguiram concluir. Então isso é super importante, você também fazer uma reserva para o último ano, e você se empenhar muito nesse último ano, porque é onde você vai ter esse contato com todas as áreas, né? Sim. E a próxima pergunta é um bate-bola aqui, né? Que é um ponto negativo e um positivo da profissão. Olha, ponto positivo, eu acho que é muito gratificante você conseguir melhorar uma pessoa, você conseguir tirar uma dor, uma coisa que estava incomodando, você devolver a qualidade de vida para uma pessoa. Eu acho que isso é um ponto bem positivo. Agora, ponto negativo, vocês me pegaram, hein? Não sei. Ela é um pouco tendenciosa. Nossa, ponto negativo. Não sei te falar agora um ponto negativo da física. É uma Talvez... boa pergunta, né? Para não saber responder. Muito difícil. Talvez um ponto negativo assim, ó, a gente não tem muita hora. Eu, por exemplo, tem vezes que eu começo 7 horas da manhã e eu termino 9h30 da noite. Então, talvez um ponto negativo seja esse, porque a gente precisa estar disposto
o horário que a pessoa pode. E muitas vezes é antes do serviço e depois do serviço, a maior procura, né? Então você tá ali muito cedo, logo de manhã, e normalmente para umas 10h30, 11 horas, depende do dia. Você volta umas 2 da tarde e você vai no batidão até 9 e pouco da noite. Então você tem que estar disposto a trabalhar muito, porque exige uma carga horária muito grande. Talvez esse seja um ponto negativo. Eu gostei, foi um bom ponto. E, Bia, a última pergunta era que mandaram foi sobre como é que a fisioterapia pode atuar em hospitais, mas a gente deu uma comentada, então eu queria perguntar para você outra coisa. Eu queria perguntar como é que você vê a fisioterapia no futuro, como é que você vê o futuro da profissão, para a gente encerrar com essa, que eu acho que tem tudo a ver. Tudo. Eu acho, como eu já falei aí um tempinho atrás, eu acho que a fisio vem ganhando muito espaço, muito mesmo. Porque muita gente está ficando com dor, muita gente vem trabalhando muito, as crianças estão super sobrecarregadas com o celular, com o tablet, com o computador. Então, eu vejo, assim, a fisioterapia, tipo, no auge mesmo, porque as pessoas estão tendo dores muito cedo e a fisioterapia consegue devolver essa qualidade de vida para a pessoa, consegue melhorar a dor dela. Então, eu acho que cada vez mais ela vem sendo benéfica. Então, eu acho que ela vai ganhar um grande espaço. Já está ganhando, né? Então, eu acho que daqui a uns anos vai ser melhor ainda. Nossa, super a ver, porque essa impressão também que eu tenho olhando de fora, que é uma área que, principalmente depois que você falou da pandemia, isso vai acentuar mais esses problemas, tem tudo a ver, e eu acho que foi muito bem colocado. E não, você tem mais alguma outra consideração, Bia, você ia falar? Desculpa. Não, eu ia falar que as pessoas estão... Acho que tão diferente também, elas estão procurando ajuda mais cedo. Eu tenho 3 aluninhas, uma de 9, uma de 12 e uma de 11. E assim, elas já estão procurando ajuda de novinha, porque já começou a dor. Então, acho que os próprios pais já estão tendo essa consciência de prevenção, né? Já começando mais cedo. Sim, super importante. Nossa, bem legal. Super cedo, não imaginava alguém tão jovem fazendo com isso. Exatamente, tenho 3 aluninhas pequenininhas, a gente chama de Pilates Kids, né? Mas pensando aí numa prevenção. Sim. Eu particularmente, depois da quarentena e tal, eu comecei a sentir dor que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. É até estranho, mas faz todo sentido. Eu não tinha ainda pensado nisso. Mas é mesmo. Assim, normalmente, o nosso dia a dia, o nosso emocional, a gente descarrega já muito nessa região aqui de trapézio. Então, a gente já fica com essa região mais tensionada. Eu acho que essa pandemia toda, de uma forma ou de outra, pelo menos lá no começo, tirou a gente da nossa zona de conforto. Então, deixou a gente mais tenso, mais, né, não sabia o que ia acontecer, como que ia ser. Então, muita gente já começou a ter dor. E exatamente, de ficar em casa, já começa a ter umas dores, pode marcar uma massagem. Inclusive, como que é o nome da clínica lá em São Carlos? Chama Clínica Life. Perfeito. Fica a nossa recomendação. Eu não sou cliente, mas a Ká é cliente e ela só fala bem da clínica. Inclusive, ela tá querendo te arrastar, né? Ela me fala. Eventualmente eu vou sucumbir, não tenho o que fazer. Mas então, Bia, eu queria agradecer você por ter aceitado participar. Acho super válido você vir falar como é que é seu dia a dia. Acho que ajuda bem quem estava pensando em fazer fisioterapia, entender um pouquinho mais. Eu agradecer também o Binão aí pela conversa, agradecer a Bia e falar para você fazer umas considerações finais que você achar pertinente para alguém que está pensando. O que você falaria para a Bia que estava em dúvida entre pedagogia e física? O que você falaria para ela que você acha que podia ajudar ela na decisão? Olha, eu falaria que era para acreditar, se a sua intuição, se você gosta, pesquisa muito antes de começar, para não cair naquela tentação de você começar uma graduação e aí chegar lá no segundo ano você vê que não era aquilo que você queria. Então pesquisa muito, troca bastante ideia com quem já está na área, com quem já atua, já tenta ver uma área mais específica que você goste, pesquise. Hoje a gente tem a internet aí, que você joga no Google, aparece tantas coisas, tantos canais, agora aí, no YouTube, que você consegue ter essas informações. Antes era mais difícil você ter isso, você tinha que ir até a faculdade, ver como que era o curso, conversar com a pessoa, né? Hoje as informações estão mais fáceis. Então, usem e abusem disso. Pesquisa bastante, vê se é realmente isso que você quer, qualquer coisa. Eu acho que eu gosto de um Pilates. Começa a fazer uma aula, vê se você se encontra naquilo, sabe? Vê se você se vê atuando naquilo. Pede, eu gosto de, sei lá, outra área, hospital. Começa a observar, dá uma pesquisada, sabe? Eu acho que é super válido você
saber antes onde você está entrando. Então, eu acho que eu falaria para pesquisar muito antes e você estudar muito, porque é uma profissão muito gratificante. Nossa, sim, é muito isso que a Bia falou. Eu estenderia para todas as profissões o que a Bia falou. E mais do que isso, incomode pessoas que, se você não consegue fazer uma aula de Pilates, manda mensagem para alguém que está fazendo curso ou para alguém de uma clínica perguntando como é que é. O pessoal geralmente é super aberto a conversar. Eu não vejo. Exatamente. Então acho que a gente tem mais alguma consideração aí, Binão? Não, pode fechar por aqui. Só a minha gratidão também à Bia por ter doado um pouquinho do tempo dela para conversar com a gente. E aos nossos telespectadores atuais e futuros que verão esse vídeo aí na posteridade. E é isso, muito obrigado. Obrigada, meninos, pelo convite, viu? Obrigadão, Bia. Obrigadão, gente. Até semana que vem. Bia, até mais. Obrigadão. Obrigada, tchau, gente.